Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos para mim mais bonitos e centrais da sabedoria da Kabbalah, o ponto no coração. É exatamente esse ponto que marca o momento em que a jornada espiritual de alguém começa a tomar forma, a ganhar consciência, sabe? Então, vamos lá, vamos entender o que ele é e como ele desperta dentro da gente. E olha, geralmente tudo começa com essa pergunta, né? Qual é o sentido da minha vida? É aquela inquietação que bate, que surge quando as coisas do mundo material, sei lá, dinheiro, sucesso, parece que já não trazem mais aquele alívio de antes. Sabe aquela sensação? Pois é, essa busca por respostas é o primeiro sinal, o início de uma jornada muito, mas muito mais profunda. Ok, para a gente entender de onde vem essa inquietação, a gente precisa olhar para a evolução dos nossos desejos. E a Kabbalah, nesse ponto, oferece um mapa fascinante de como esses desejos se desenvolvem. E, o mais importante, por que eles acabam levando a gente a esse ponto de questionamento. Então, o que a Kabbalah ensina é que os nossos desejos evoluem, assim, em fases. É bem lógico, na verdade. A gente começa com o básico, né? Sobrevivência, comida, saúde, família, o fundamental. Depois a coisa evolui para desejar riqueza, posses. Superado isso, vem a busca por poder, por honra, por status. E por último, a gente chega no desejo por conhecimento. O interessante é que cada uma dessas fases parece ser a resposta definitiva, né? Mas e quando nenhuma delas preenche aquele vazio? Pois é, e aqui está o ponto crucial da história. Mesmo depois de ter sucesso em todas essas áreas, em tudo isso que a gente falou, pode surgir uma sensação de vazio que não vai embora. É persistente. Parece que nenhum desses desejos consegue tocar numa necessidade mais funda, sabe? Algo que pulsa lá no fundo. E é exatamente aqui que a Kabbalah vira o jogo e oferece uma perspectiva totalmente nova. Aquele sentimento de vazio não é uma falha, não é um defeito. É, na verdade, um despertar. É o sintoma de que um novo tipo de desejo, uma vontade completamente diferente, está nascendo ali. E esse novo anseio é o ponto no coração. Mas calma, aqui é super importante a gente entender uma coisa. Na Kabbalah, quando se fala em coração, não é o órgão físico, tá? O coração é a soma de todos os nossos desejos. Então, esse ponto é um desejo totalmente novo que surge ali dentro. É o quinto e mais elevado de todos. É como se fosse a semente da alma, um sexto sentido que estava adormecido e que agora anseia por se conectar com o Criador. A importância disso é imensa. Porque não é só mais um item na lista de coisas que eu quero. Não mesmo. Esse ponto é o resultado, a culminação de toda aquela jornada anterior. É um sinal claro de que a pessoa está pronta para um novo estágio de crescimento. Certo. Então, uma vez que esse ponto desperta, como é que a gente desenvolve ele? Porque, olha, tentar ignorar, tentar suprimir e voltar para a rotina de antes simplesmente não funciona mais. O caminho a partir daqui exige um trabalho interno, um trabalho íntimo e uma direção totalmente nova. E aqui a sabedoria da Kabbalah reformula essa experiência de um jeito incrível. Aquela angústia, aquela insatisfação, não são coisas ruins. Muito pelo contrário, são um sinal positivo. É como se fosse o chamado de um pai espiritual invisível, sabe? Um chamado que indica que a gente está pronto para crescer, para se tornar adulto no sentido espiritual. O desenvolvimento desse ponto acontece principalmente através do estudo de textos cabalísticos autênticos. E aqui os mestres revelam um segredo fundamental. O mais importante não é entender tudo de cara, com o intelecto. Não é isso. O mais importante é o desejo, simples e profundo, de entender. É essa intenção que vira a chave de tudo. Porque esse desejo sincero, essa vontade de entender, atrai uma coisa chamada de luz circundante. Pensa nela como uma energia superior, uma força que nutre e que age diretamente na alma. Ela vai corrigindo e desenvolvendo a gente espiritualmente, mesmo que a gente não perceba isso conscientemente. Os textos usam uma metáfora linda para explicar isso. Eles dizem que essa luz circundante funciona, bem, como uma força que nutre. Ela brilha sobre aquele pequeno ponto no coração, alimentando ele, permitindo que ele cresça, exatamente como um embrião se desenvolve no útero. E aí, com o tempo, com essa nutrição da luz, o ponto começa a se expandir. Ele deixa de ser só um pontinho para se tornar um cli. Cli é o termo que se usa para um vaso, um recipiente espiritual. É a alma, literalmente, se tornando grande o suficiente para finalmente conseguir perceber e conter a realidade espiritual. Ok, agora que esse recipiente espiritual, esse cli, começou a se formar, qual é o objetivo de tudo isso? Bom, o objetivo é uma transformação.
e uma transformação fundamental da nossa natureza interior. É a mudança do desejo de só receber para o desejo de doar. Aqui a gente consegue ver bem a diferença entre as duas naturezas do desejo. De um lado, tem o desejo de receber só para si, o desejo egoísta, que é descrito como um buraco negro que só consome tudo ao redor e gera separação. E do outro lado, tem o objetivo do caminho espiritual, que é transformar essa natureza para se parecer com a do Criador, desenvolvendo um desejo de doar que gera conexão, que gera plenitude. E esse processo todo de transformação tem um nome, Tikkun, que significa correção. O Tikkun é basicamente o trabalho de mudar a nossa intenção, a Kavaná, como se diz, que está por trás de tudo que a gente faz. É parar de buscar as coisas só para gratificação própria e passar a agir com um propósito altruísta, um propósito de doar e compartilhar. Então, o que a gente precisa entender é que esse despertar não é o fim da linha. Longe disso. É, na verdade, o verdadeiro começo. O começo de uma jornada profunda de autoconhecimento e de transformação. Essa jornada espiritual é muito bem representada por essa imagem da escada. Não é um salto, entende? É uma subida gradual, degrau por degrau. Cada passo que se dá é uma correção, uma pequena elevação da consciência que vai em direção a uma percepção cada vez mais ampla da realidade. Resumindo tudo, o ponto no coração é isso. É a semente de algo eterno. É o germe da nossa própria imortalidade espiritual. Quando a gente nutre esse ponto com o estudo, com o desejo sincero de refinar a nossa intenção, de ir em direção ao altruísmo, a nossa percepção se abre. Se abre para uma realidade que vai muito além dos limites do mundo físico. E para fechar, fica essa reflexão. Será que esse pequeno ponto já começou a pulsar lá dentro? A pedir por respostas? Talvez essa inquietação toda seja justamente isso? Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela companhia.